Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje nós vamos estar aqui falando do seguinte tema: Abraão de fato existiu? O que acontece? Hoje, quando nós pegamos muitos cristãos, muitas pessoas que frequentam a igreja, essas pessoas dizem que são filhos de Abraão, porque a Bíblia fala que Abraão é o nosso pai pela fé. Mas será que uma vez que Abraão não tenha existido, essas declarações não cairiam por terra ou não seriam declarações falsas? Bom, se você quer saber mais sobre esse tema, eu convido você a ficar comigo aqui até o final desse vídeo hoje. Mas antes, deixa aí o seu like, porque o seu like é muito importante para que esse vídeo ele se torne relevante aqui no YouTube. Então, se você gostar desse conteúdo, você pode deixar aí o seu like, compartilhe essa mensagem para o máximo de pessoas que você conseguir, amigos, parentes, vizinhos, pessoas conhecidas. Vai lá, compartilhe no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, que aí você ajuda a gente a divulgar esse conteúdo, esse material, para que essas pessoas também tenham essa informação. E se inscreva aqui no nosso canal, pessoal. É rapidinho, vai aí, se inscreve, porque você se inscrever no nosso canal, vai ficar por dentro de todas as novidades aí. Todas as dúvidas que muitas pessoas têm são colocadas aqui, esclarecimentos, conteúdos muito profundos aqui para estar ajudando no seu crescimento intelectual, tá bom? Então nós vamos hoje trabalhar essa questão justamente se Abraão realmente existiu. Nós temos em hebraico aqui, nós temos um texto aqui, ó, olha só para você ver. É o texto de Êxodo, capítulo 6, versículo 2, que é aquele texto famoso que muitas pessoas utilizam lá, né? Falou Deus a Moisés e disse a ele: Eu sou o Senhor, né? Eu, o Senhor, apareci a Abraão, Isaque e Jacó como Deus Todo-Poderoso, ou Shaddai, mas o meu nome, o Senhor, não fui conhecido por eles. Então, ou seja, essa expressão, nós temos essa expressão aqui, ó, Lo nodaeti lachem, Lo nodaeti lachem, essa expressão aqui, que é não fui conhecido por eles, ela tem aqui uma significância muito grande, porque aqui, se você for parar para poder pegar aqui esses termos, vocês vão entender um pouco dessa questão. Nós vamos aqui, ó, o Pentateuco Samaritano e a Septuaginta Ciríaco atestam o vav conjuntivo junto com essa partícula aqui, ó, essa partícula aqui, lo, né, que ficaria, que aqui eles estão traduzindo, não fui conhecido por eles. Para falar a verdade, eles estão colocando o vav conjuntivo juntamente com essa partícula não, e que a frase ia ficar assim, ó. E não fui conhecido por eles. Por quê? Porque aqui ele está dando uma conclusão, tá? No caso, se ele colocar um e aqui, muda o sentido? Muda, porque vamos supor, se ele colocar aqui, ó, mas o meu nome, Senhor, não foi conhecido por eles. Ele está falando que o nome dele não foi conhecido por eles, que eles conheceram a Deus, mas que o nome não foi conhecido. Agora, se você coloca o vav conjuntivo aqui, ficaria assim, mas o meu nome, o Senhor, ou seja, e não fui conhecido por eles, que aí Deus está falando que o nome dele é esse nome aqui, ó, tem as consoantes aqui, o de Re, Vav e Re, e que eles, ou seja, Abraão, Isaac e Jacó não o conheceram. Então muda completamente o sentido quando você coloca aqui um vav conjuntivo, como é atestado pelo Pentateuco Samaritano, a Septuaginta, que é uma tradução antiga, e aí você pode já tirar que ela se espelhou num texto hebraico mais antigo do que esse, e a versão siríaca, que vão atestar essa questão aqui, tá? Para essa expressão, ou seja, esse el, que é não, você vai ver aqui, né, que você aqui, ó, aliás, esse lo, né, esse lo aqui, que é não, você vai ver que vai trazer essa questão que eu estou falando para vocês aqui. A Septuaginta ela faz a transposição da expressão aqui Be'el Shaddai, que é Deus Shaddai, usando a expressão Theos on Altum, Deus os deles. Já a versão siríaca traz uma outra expressão, a Septuaginta vai trazer um vocábulo no adeti, ou seja, foi conhecido, seja uma expressão que é equivalente para ele, vai trazer edelossa, que é manifestar à vista, tornar visível, tornar evidente à mente. A Septuaginta vai trazer isso. Essa leitura é seguida pela versão siríaca, Targum e Vulgata, tá? Atestando essa questão justamente com o vav conjuntivo aqui. Essa leitura aí. Então você veja que aqui, você já vê que aqui o texto de Êxodo está falando que, ou seja, Abraão, Isaque e Jacó, ou seja, eles não conheceram
a Deus, tá? O texto é bem claro em mostrar que nem Abraão, nem Isaac, muito menos Jacó, eram conhecidos por Deus. Como então ele veio a se tornar um Deus mencionado, ser conhecedor por esse povo? Ou seja, como que ele veio se tornar um Deus que é mencionado, ser conhecedor por ele, sendo que ele mesmo afirma que não conheceu esse povo aí? Né? Vamos lá para Ezequiel aqui 33, 24. Ezequiel 33, 24, nós vamos ter lá, ó, filho do humano, os que habitam de as ruínas às estas sobre o solo de Israel, os que dizem, dizendo, um era Abraão, e apossou a terra, e nós muitos, para nós foi dada a terra como posse, tá? Aí nós temos aqui a expressão, nós temos Errad, Hayá, Abraham, ou seja, nós temos que um era Abraão, então, ou seja, aqui, ó, Errad, que é um, né? Hayá, era Abraham, né? Então nós temos essa expressão aqui. Ezequiel profetizou durante um tempo de grande confusão, né? Então ele já vai trazer essa questão. Então olha só para você ver o interessante desse texto que fala assim, ó. Filho do humano, que habitam de as ruínas essas sobre o solo de Israel, que dizem, dizendo, um era Abraão e apossou a terra. E nós, então, que está falando de um povo referente a Abraão, tá? E aqui está falando aqui, ó, e nós muitos, ou seja, então seria um outro povo falando do povo de Abraão, ou seja, tratando aqueles que eram reconhecidos como filhos de Abraão, que vocês vão ver o que significa essa expressão Abraão, se realmente se refere a uma pessoa, que estava falando que era diferente daqueles que estavam com eles ali. Então, para você ver que o próprio texto também de Ezequiel, no exílio, você veja que parece que o povo de Abraão era um povo distinto, né, do povo ali que era considerado como escolhido de Deus. Então, se vocês pegarem o contexto de Ezequiel, capítulo 33, versículo 24, vocês vão ver essa questão aqui, tá? Porque aqui o pronome nós, aqui, ó, se você for pegar aqui Abraham e tal, aí nós temos Vairash et Haaretz, aí nós temos Vanarenu Rabim Lanu, que aí você pega essa expressão aqui, apossou a terra e nós muitos, tá? Aí vai continuar, para nós, aí Rabim Lanu Netenar, ou seja, Nitenar, aí você pega nós, foi dado e por aí vai. Então, quer dizer, você vê que os pronomes aí que estão trazidos aqui como nós, ou seja, são atestados aqui no texto, tá? Vanarenu e nós temos aqui Lanu, tá? Ezequiel profetizou durante um tempo de grande confusão, em 597 a.C., tá? Os babilônios haviam exilado o rei de Judá, Joaquim, de apenas 18 anos de idade e no trono por apenas 3 meses. Juntamente com a corte milhares de seus súditos, tá? Conforme 2 Reis, capítulo 24, versículo 10 ao 16. Ezequiel fazia parte deste grupo e é provável que tivesse mais ou menos 25 anos de idade na época. A situação política era complexa. Um rei da Judéia estava entre os exilados, mas os babilônios colocaram um rei fantoche no trono, que é Zedequias. O padrão na história do Reino do Norte exilado de Israel e agora novamente para o Reino do Sul de Judá era que os profetas surgiam em tempos de crise para levar a mensagem de Deus ao seu povo. O tempo do exílio de Judá foi, portanto, um período de intensa atividade profética, embora os companheiros do exílio de Ezequiel fossem seu público principal. Parece provável que suas profecias teriam sido comunicadas a seus compatriotas que ficaram em Judá, tá? Ezequiel provavelmente passou o resto de seus dias no exílio. Sua visão do segundo templo, na qual foi escrita uma nova constituição para o Israel ideal e restaurado, estava de acordo com a previsão de Jeremias de um longo exílio, né, que está lá em Jeremias 25, 8 ao 14. Se Ezequiel tinha 30 anos quando começou seu ministério, essa visão veio a ele quando tinha 50 anos, tá? Então tem todas essas informações, as referências bibliográficas estão todas discriminadas no esboço. Lembrando que quem quiser adquirir esse material pode entrar em contato comigo, os contatos estão sempre nas descrições dos vídeos, você pode adquirir esse material e está ajudando o meu trabalho também. Tanto os cativos como muitas pessoas que haviam permanecido em Jerusalém esperavam que o exílio fosse curto e que os que haviam sido deportados logo voltassem para a cidade e em Jerusalém fosse poupado de maiores desventuras. Os falsos profetas incentivavam essa crença, uma vez que o Senhor havia escolhido Jerusalém como sua morada e havia defendido a cidade no passado, era popularmente crido que a cidade era inviolável, tá? Muitos da pregação de Ezequiel
Muita pregação de Ezequiel foi devotada a advertir os exilados de que um destino pior estava ainda reservado a Jerusalém, a cidade seria destruída. Então aqui você pega o contexto, aqui você vai ver que Ezequiel está falando para pessoas que estão no exílio, tá, pessoal? E ele está falando ali, ou seja, para a nação, ou seja, de Judá. E você vê que o próprio povo de Judá que fala nesses momentos das declarações dele que foram registradas, você veja que eles não consideram ali o povo de Abraão como pertencentes a ele. Tanto que você vê que já aqui na história teve essa separação de Judá e Israel. Porque para você ver que são dois povos totalmente diferentes. Judá seria um, Israel seria outro, completamente diferente. Não seriam parte do mesmo povo. Mas você veja que houve essa separação aí. Daí o motivo que você veja que o povo de Israel, que era considerado aí como Abraão, embora você veja hoje, fala-se terra de Israel, mas na verdade eles adotaram essa questão justamente que era anteriormente utilizada, né? Que o povo de Israel se referia justamente a essa questão dos que descendiam dos judeus e etc e tal. Então eles pegaram esse termo, né? Para colocar, mas houve-se essa separação ao longo da história e isso demonstra que eram dois povos distintos, ou seja, o Israel lá e o Judá eram distintos, embora Judá tenha atribuído o nome Israel ao seu próprio povo, tá? Então nós temos aí essa questão. Podemos ver que o relato de Êxodo é dito que Deus não conhecia Abraão, Isaque e Jacó, e no relato de Ezequiel, Abraão é tratado como alguém diferente do povo judeu, ou seja, que não pertence a esse povo. Então tem essa questão aí, tá? Deus mudou o nome de Abraão, de Abrão, para Abraão, tá? Uma contração representando seu povo, seu novo status, como Ab-Ramon, pai de uma multidão, enquanto o nome Avram representava seu antigo status como apenas Ab-Aram, pai de Arã, seu país natal, embora ele não tivesse mais associado apenas com Arã, tornando supérfluo o gosto de seu nome anterior, a letra foi mantida, tá? E quem traz esse comentário, Rashi, da onde eu extraí essa informação, vocês podem estar adquirindo o esboço para vocês verem esse material aqui. Com base nisso, que o Talmud, ou seja, na Beracó 13a, interpreta como mandamentos positivos e negativos, é proibido referir-se a Abraão como Abrão. A nova descrição de Abraão como pai de uma multidão de nações não era retórica, tem implicações haláquicas que esclarecem seu significado mais profundo. Ao eu explicar como os convertidos que trazem seus primeiros frutos ao templo podem recitar a fórmula exigida agradecendo a Deus pela terra que jurou dar aos nossos pais, conforme Deuteronômio 26:3, embora os convertidos não sejam descendentes dos patriarcas, afirma Ramban, tá? Ramban, que é um outro comentarista judaico, tá? Conhecido também como Maimonides, né? Todos os convertidos são considerados descendentes de Abraão, porque a Torá o chama de pai de nações. Portanto, um convertido pode ser chamado de filho de Abraão. Isso significa que a missão espiritual da humanidade que começou com Adão agora foi transferida para Abraão. Então, ou seja, essa história de que a pessoa que é cristã, que ela é descendente de Abraão, que ela é filha de Abraão, né? Como muitos pegam que acham que isso aí é algo exclusivo do Novo Testamento, que isso só veio depois de Jesus, né? Que os que são cristãos, que realmente eles são os filhos de Abraão, na verdade, até mesmo o judeu também poderia ser considerado como filho de Abraão. Por isso que chega um momento que os fariseus chegam para Jesus e falam assim, não, nós somos filhos de Abraão. Aí Jesus chega e questiona eles. Então, ou seja, você veja que eles falavam isso, mas é porque justamente era se considerado dessa forma dentro da terra ali do povo judeu. Então você veja que não é um nome, essa questão de chamar uma pessoa de filho de Abraão, não era algo incomum, não é algo exclusivo dos cristãos, mas era algo que já existia e que se você for parar para ver se já existia, foram os que se dizem cristãos que se apropriaram desse termo, né, e colocaram, e lembrando que quando você pega os escritos do Novo Testamento também, são escritos de pessoas que são judeus, tá, pessoal? Que conheciam a cultura, que conheciam toda a tradição oral, a tradição escrita, etc e tal. Então, ou seja, tudo isso que foi colocado ali estão se falando, ou seja, de pessoas que estão inseridas no contexto judaico. Só que as pessoas pegam aí hoje, os cristãos pegam aí hoje, né? E acham que isso é algo exclusivo para eles, mas na verdade não é. Você pode ver aí, as referências bibliográficas estão todas discriminadas aqui no esboço.
né, para quem quiser adquiri-lo, vai ter todas essas informações e vai saber de onde que eu tirei tudo isso aqui. Mas por que alguém que é considerado o pai da fé, segundo os cristãos, não é nem mesmo conhecido pelo dito verdadeiro Deus? Por quê? Porque o texto fala que Deus não conhecia nem Abraão, nem Isaac, nem Jacó. Se você for pegar literalmente a adulteração que houve ali, ou seja, o verbo conjuntivo, ele dá esse sentido no texto. Então, ou seja, se ele não foi conhecido nem por Abraão, como que então, ou seja, a pessoa ela é considerada pai da fé, né? Sendo que ela nem mesmo foi conhecida, ou seja, o que eles dizem que é pai da fé, nem mesmo foi conhecido por Deus. Como que fica aí agora? Como que você é filho de um Abraão que é considerado pai da fé por muitos, sendo que esse Abraão nunca foi conhecido por Deus? Vamos lá para saber se realmente esse Abraão se refere a uma pessoa, como muitas pessoas dizem. Vamos lá. As peregrinações e as aventuras dos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, ou seja, igualmente a Israel, devem ser integradas na história das grandes migrações semíticas sucedidas na Idade do Médio Bronze, tá? 2100, 1600 da Era Comum ou antes de Cristo, no Oriente Médio. Com as pesquisas é possível encontrar algumas evidências sobre os estudos da idade dos patriarcas e matriarcas. William Albright sustenta que uma vasta migração dos amonitas, povos nômade provenientes da Mesopotâmia, o que foi falado aqui no comentário aqui, conforme o nome, olha só para você ver aqui, ó, Abi-Aram, ou Abi-Ramon, né, pai dos amonitas, né, então, ou seja, vocês vejam aí, tá, para vocês tirarem as próprias conclusões de vocês. Então, a migração dos amonitas, povo nômade proveniente da Mesopotâmia, provocou por volta do ano 2000, né, antes de Cristo, a destruição da cultura urbana do Levante, tá? Essas invasões nos permitem pensar o personagem Abraão não muito distante de tal realidade. O problema dessas pesquisas é que as migrações amonitas ocorreram sobretudo na direção oeste e leste, e Abraão foi de leste para oeste. Assim, não é possível dizer que houve migração na direção de Canaã na época em que a Bíblia citou a viagem de Abraão. Então nós temos essa questão aí, tá? Quando a Bíblia situa, a Bíblia chega lá e fala, que não sei o que e tal, e etc, que houve uma migração, que Abraão saiu daquela terra e foi para uma terra distante, aquela coisa toda, como muitas pessoas colocam, ou seja, não seria da forma que a Bíblia está dizendo, tá? Como muitos afirmam aí. O período patriarcal tem enfoque de uma narrativa conforme a narrativa contínua e genealógica, tá? O período patriarcal tem enfoque numa narrativa contínua e genealógica, ou seja, para trazer genealogia. Abraão ele sai de Ur na Caldeia, mas segundo, Abraão é na origem epônimo de uma tribo de Banu Raham, ou seja, Banu Raham, atestada na Palestina Central no século XIII, tá? Tribo depois desaparecida como tal, mas que permaneceu nas genealogias tribais e apresenta uma ligação com a cultura pastoril, tá? Sobre os patriarcas e matriarcas, encontramos como, por exemplo, em Gênesis 13, existe a menção de que Abraão era muito rico em rebanhos. Percebemos argumentos favoráveis para a compreensão destes aspectos. A ideia patriarcal descrita no livro de Gênesis 21 ao 50 traz presente um contato com a terra, com a criação de rebanhos. A Palestina pode ser pensada como cenário adequado para o pastoreio. O sentido disso é que a criação de rebanhos, pelo que apresenta a idografia, pode ser real. Não discutimos se o protótipo patriarcal de fato tinha certa quantidade de rebanhos, mas sim a possibilidade da existência de criação de cabras, ovelhas e bois, junto aos migrantes. A criação se envolve nas questões econômicas devido às trocas e também aos cultos religiosos por causa dos sacrifícios de animais. Então, o que acontece? Muitas pessoas pegam aí que Abraão é uma pessoa, mas na verdade é uma junção de um vocábulo. E a Bíblia faz muito isso, as pessoas fazem muito isso dentro dos textos bíblicos. Você pega, por exemplo, Melquisedeque, não é Melquisedeque, é Maliquisedeque, que é rei justo, ou rei de justiça. Você pega Emanuel, que não é Emanuel, não é o nome Emanuel, é Imanu, ou seja, conosco está, e ele, Deus, então, ou seja, conosco está Deus. Então eles gostam de juntar isso. E o nome que eles colocam como Abraão seria mais uma dessas junções
para trazer como se fosse uma pessoa, mas na verdade é uma designação para um povo, tá? Um povo que tinha o costume pastoril, que mexia com rebanhos, mexia ali com questão de pasto, ou seja, etc e tal. Então não tem nada de uma pessoa. Se você for pegar por essas questões aqui, se vocês podem adquirir o esboço para vocês saberem da onde eu extraí essa informação, tá? Quais são as referências bibliográficas, a fundamentação na qual eu tirei isso aqui. E vocês vejam que Abraão, ele não é nenhuma pessoa, se refere a um povo. Se não é uma pessoa, é óbvio que faz muito sentido Deus dizer ali que não o conhecia, ou seja, Deus não conhecia esse povo chamado por Banu Haram, ou que muitos colocam como Abraão. Abraão pensado como povo, conforme Deuteronômio 26:5, sai à procura de uma terra adequada, ou que seja de sua posse. Não foge à ideia de serem mencionadas suas necessidades, sejam elas fisiológicas ou não, que as invasões podem proporcionar a migração. Abraão, entendido como nação e não como personagem físico e individual, é compreendido, e nesse caso, toda a situação contribui para o pensamento de que um povo deixa seu espaço, uma série de situações política, territorial ou até mesmo de subsistência, com a probabilidade de ser considerado sempre estrangeiro. Então, ou seja, aqui você veja que está sendo pensado como se fala, quando fala lá que ele saiu da sua terra, aí a pessoa para e pensa, mas peraí, Deus mandou uma pessoa só sair daquela terra para ela ir para um lugar desconhecido, que ela não conhecia, e ali ia fazer dela uma grande nação? Ou seja, faria sentido para uma única pessoa? Então você veja que quando você pega essa narrativa e traz isso para um povo, aí dá sentido, porque você pega ali, peraí, Deus está chamando um povo, que talvez seja um número ali pequeno, e esse número pequeno, ele faria desse número pequeno ele se multiplicar, ou seja, você vê como é que o sentido muda completamente quando você entende que não se trata de uma pessoa, mas se trata de um povo. Através das pesquisas de Liverani, essa concepção se esclarece porque equivale dizer que por trás de tal situação encontra-se uma mensagem, a saber, de volta à sua terra. Abraão representava uma espécie de mensagem promocional para aqueles que quisessem voltar da Caldeia para a Palestina. Lembrando que essa questão aqui de Abraão e etc e tal, se você for pegar o Pentateuco, se você for pegar de Gênesis a Deuteronômio, muitos estudiosos têm que esses livros foram uma coleção de várias compilações de vários autores, não é como muitos colocam que foi Moisés quem escreveu. Então, uma coleção de muitos autores, e dentro desses muitos autores, muitos colocam que isso aí só foi escrito no período exílico. Então, ou seja, se foi escrito no período exílico, daí o sentido de as pessoas saírem ali da Caldeia, ou seja, do exílio babilônico, para voltar à Palestina. Então você veja que tem todo sentido você ter uma narrativa ali que fala de um povo, não de uma pessoa exclusivamente, como muitos colocam. E mesmo que falasse de uma pessoa, estaria também o sentido de que o povo que está ali naquele exílio teria ali a oportunidade ou o convite dado por Deus para voltar à Palestina, a sua terra na qual eles saíram antes. Então, ou seja, não se trata de um povo, não foi conhecido por Deus, como o texto fala, ou seja, era um povo totalmente diferente do povo judeu. E aí como que fica aí agora? E aqueles que dizem que são filhos de Abraão, né, pela fé, você veja que aí era um termo que era utilizado até mesmo entre o povo judeu para se referir que eles, aliás, o povo de Israel, que para se referir que eles vinham deste descendente em comum, ou seja, desse Banu Haram, ou seja, do Haram, né, filhos de Haram, né? E aí você veja que não tem nada a ver com uma pessoa. Você veja que o relato de Êxodo trata que é um povo não conhecido por Deus, ou seja, uma pessoa não conhecida por Deus. O relato de Ezequiel trata dessa distinção que Judá é diferente dessa questão desse povo que era de Abraão. E aí, como que fica agora, hein, cristãos? Vocês que falam que são filhos de Abraão pela fé, como que fica aí ser filho de Abraão, sendo que o mesmo nunca foi conhecido por Deus? Tá vendo?
Por isso que é muito difícil você tomar algo como uma verdade absoluta, como muitas pessoas pegam aí a Bíblia e tratam ela como uma verdade absoluta, indistinguível, regra de fé, e ali quem se opõe a ela é que está errado ou equivocado, mas na verdade isso muitas das vezes é uma leitura por falta de conhecimento que leva as pessoas a terem a desinformação de coisas como essas que eu estou colocando aqui para vocês, tá? Porque aqui eu trago os bastidores, tudo que está ali que eles não mostram dentro das instituições, eu mostro aqui para vocês tirarem as próprias conclusões e verem qual que é a verdadeira verdade nua e crua a respeito da Bíblia, tá? Então fica esse vídeo de hoje para vocês, eu agradeço por terem ficado comigo aqui até o final. Comentem no vídeo o que você achou, se você gostou, o que pode ser melhorado, se tem alguma coisa que poderia ser acrescentada a mais. Curta o vídeo, deixa aí o seu like para fortalecer o nosso trabalho, compartilha essa mensagem para outras pessoas também terem acesso a respeito deste material, dessa informação. E se inscreva no nosso canal, pessoal. Vai aí, se inscreve no nosso canal, porque aí você fica por dentro de cada uma das novidades que são colocadas aqui. No mais, eu desejo a vocês muito sucesso, um grande abraço e até a nossa próxima oportunidade.